Dia 15 de novembro, vocês sabem o que a gente comemora? Proclamação da República. E o que será a Proclamação da República? Para vocês entenderem, vou contar uma historinha para vocês. Antes de iniciar a história, eu vou explicar de uma forma bem simples o que é monarquia, imperador e república. Monarquia é uma forma de governo onde o rei exerce um papel político. De uma forma simples, seria a pessoa que governa aquele país. Então, onde existe a monarquia, existe o rei, a rainha, príncipe, e o poder é passado de pai para filho. Por exemplo, o filho do rei é quem vai assumir após a morte do rei. O imperador é o governante de um império ou de um grupo de nações ou estados. Aquele que governa, que impera, é um homem, vamos dizer assim, muito poderoso. No nosso caso, quando o Brasil era monarquia, nós tínhamos o imperador, que era aquele que mandava em tudo. A república é uma forma de governo no qual o governante é eleito pelo povo. No caso, o Brasil é uma república. Isso é uma forma simples de explicar para vocês as palavras que vamos usar. Mas é lógico que mais à frente vocês aprenderão mais coisas sobre essas palavras, entendeu? Isso aqui é só para vocês entenderem a historinha que vamos contar, para depois vocês entenderem o que é a proclamação da República. Da nossa história precisa começar falando sobre o último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. Diário de Dom Pedro II. Bravo! Vivo no Palácio da Quinta com a Imperatriz e minhas filhas, as princesas Isabel e Leopoldina. Vocês são herdeiras de um trono. E você, Isabel, um dia ainda vai ser imperatriz de uma nação. Estamos numa época de desafios, conquistas. Estamos nos tempos do imperador. Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, da imprensa e dos militares, que não estavam satisfeitos com a forma de governo. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil. Ele se sentia cada vez mais fraco, pois ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiado pela igreja, o regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, acontece a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe o apoio da aristocracia. A aristocracia, na época do Império, aqui no Brasil, era formada pelas pessoas que recebiam títulos de nobreza, proprietários de grandes terras, tipo os fazendeiros hoje em dia, os militares que tinham patentes altas, tipo general, e alguns políticos. E quem escolhia as pessoas para dar esse título de nobreza era o imperador, no caso, ou Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. E elas tinham muita influência nos governos. Nesse encontro em Itu, eles comentavam que a forma de governo era atrasada, que Dom Pedro II não queria entender isso, que poderia afetar os negócios. Eles falavam que Dom Pedro II parecia não entender o que era o capitalismo, por isso eles tinham que optar pela república e acabar com a monarquia. E daí, a ideia da república passou a ser um assunto em toda a sociedade e a monarquia passou a ter seus dias contados. Para aumentar toda essa confusão que estava acontecendo no Brasil, foi colecionando inimigos. O primeiro foi a igreja.
Por quê? O Papa era contra a maçonaria, porque ele achava que o império tinha que apoiar só a religião católica, não era para abrir espaço para outras religiões, principalmente a maçonaria. E ele ficou contra o imperador, porque o imperador era um maçom. Com isso, 2 bispos de Olinda ficaram preocupados e foi conversar com Dom Pedro. Dom Pedro ficou irritado com esses bispos e mandou prendê-los. Os padres falavam mal do Dom Pedro até mesmo nas missas. As pessoas que frequentavam as missas, que eram inúmeras, ficaram revoltadas. E aí, sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia um importante apoio. Tornei-me o imperador do Brasil. Eu desejo com todas as minhas forças que nos tornemos o império que eu sei que podemos ser. Eu sou a favor da abolição da escravatura, mas os donos da terra pensam diferente. Por conta disso, muitas revoltas têm explodido nas fazendas. Os escravos fugitivos são caçados sem piedade. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e isso mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Com o final da escravidão e a campanha republicana, isso não foi nada bom para Dom Pedro. Os latifundiários, que são os grandes fazendeiros, aqueles que têm as fazendas maiores, ficaram revoltados com o fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, pois eles não teriam mais escravos, teriam que colocar trabalhadores nas lavouras e teriam que pagar pelo trabalho daquelas pessoas. Então, Dom Pedro perde mais esse apoio e eles passam a apoiar os republicanos. Diário de Dom Pedro II, Brasil, 1856. O país respira novos ares após a independência proclamada por meu pai, Dom Pedro I. Preciso proteger esse país. Eu almejo que os brasileiros sintam orgulho do Brasil. Eu amo essa terra e jurei defendê-la de quem quer que seja. Quem são vocês? Soldados do Exército Paraguaio. A mi comando, General Solano López. Retire-se de meu país. Día, todo el Brasil se va a curvar ante Solano López. O que estava acontecendo, os militares que ainda apoiavam Dom Pedro, no caso a monarquia, começaram a ver a República com bons olhos. Viram que a República poderia ser uma boa coisa para o país. Os militares, eles sentiam-se desprestigiados, desvalorizados. Afinal, eles ganharam a Guerra do Paraguai. Queriam ser valorizados por isso. Eles tinham um salário muito baixo e, além disso, eles não podiam falar sobre política. Houve até militares falando que com a república eles poderiam virar presidentes, pois numa república qualquer cidadão pode virar um presidente. Os militares tinham muito interesse em governar o país, em tomar o poder. Sem os militares, que foram os últimos a abandonar a monarquia, Dom Pedro ficou sem nenhum apoio da sociedade. Sendo assim, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada de 15 de novembro de 1889, um certo marechal, Deodoro da Fonseca, foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Assim que eles armaram tudo, organizaram tudo para dar um golpe e derrubar de vez a monarquia, que no caso era representado pela pessoa de Dom Pedro. Por isso, o marechal Deodoro da Fonseca foi chamado no quartel. Foi assim que nessa data, 15 de novembro de 1889, o marechal junto com os militares deram um golpe, mas isso não teve a participação do povo. O Brasil estava se tornando uma república, mas enfrentaria a ditadura militar. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado e o presidente é eleito pelo voto. Antes, o presidente ficava 5 anos no poder. Atualmente, ficam 4 anos
porém, eles podem participar da reeleição. Com o fim da monarquia, a família real foi exilada, eles tiveram que ir embora do Brasil. O que é um imperador sem sua coroa? Um homem que tem convicções, que erra, acerta, que se apaixona. Mas o imperador tem direito de escolha? Existem ideais que atravessam o tempo.